Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Essa resenha tem por conteúdo o capítulo 1 e parte do capítulo 2 do livro, ok? Muito bem. Logo no primeiro capítulo, o autor traz como tema a mecânica da salvação na patrística pré-Agostinho, os primeiros 400 anos da igreja. Há dois posicionamentos parecidos, porém com algumas diferenças. A maior parte dos pais da igreja se apresentam com uma visão que no final do século XVI ia ser batizada como visão semi-pelagiana. E a segunda corrente que surge também nos primeiros 400 anos da igreja, repito, antes de Agostinho, era o que seria batizado no século XVII de arminianismo. A junção dessas duas teologias foram chamados de sinergismo. Sinergismo por quê? Porque ele entende que há uma composição de forças. No caso, seria a força de Deus e a força do homem. Dito isso, qual é a diferença entre semi-pelagianos e arminianistas? Para os semi-pelagianos, o livre-arbítrio ele não foi totalmente maculado pós-queda, mas ele ficou preservado de um certo modo em que a pessoa consegue responder ao chamado da graça salvadora de Deus. Enquanto para os arminianistas, o que acontece é a depravação total desse livre-arbítrio, só que Deus, na sua soberania, ele consegue ativar ou estimular esse livre-arbítrio para que este homem, então caído, responda ao chamado da graça. Essas teologias sinergistas, elas sempre vão andar em comum entendimento no que diz respeito às doutrinas basilares da salvação. A expiação é ilimitada, ou seja, foi dada para todos os homens. A eleição dos santos é condicional. A graça, ela é resistível. E há uma possibilidade do salvo decair dessa graça salvadora e se perder eternamente. Nesses primeiros 400 anos dos pais da igreja, pré-Agostinho, não há qualquer indício de teologia calvinista acerca da mecânica da salvação. No final do capítulo 1, o autor já começa a citar o contexto histórico de Agostinho. Agostinho, ele se juntou a dois outros apologistas, Jerônimo de Estridão e Paulo Osório. Todos os três juntos defendiam a existência do livre-arbítrio e a existência da graça preveniente. Isso porque os três autores estavam confrontando diretamente uma doutrina ensinada por um homem que posteriormente foi considerado como herege, chamado Pelágio. Aproximadamente no ano de 417 d.C., Agostinho começa a ter mudanças acerca da sua convicção teológica. Para se opor às ideias e heresias pregadas por Pelágio, ele começou a mudar o entendimento, dizendo que sim, ele dizia que havia sim uma necessidade de uma graça preveniente para a salvação. Ele dizia que o livre-arbítrio é um presente dado por Deus e que esse livre-arbítrio ele era neutro. O fato de tornar o pecado possível não maculava o livre-arbítrio. Ou seja, eu não podia dizer que o livre-arbítrio era mal porque ele me possibilitava a pecar. Dentro desse contexto de embates com Pelágio, é que também Agostinho começa a debater e se opor contra os donatistas. Agostinho chega ao ponto de incitar e incentivar a violência contra esses. Ele usa como exemplo o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele diz que se Cristo usou a força e o medo para converter o coração de Paulo, logo a igreja também pode usar a força para poder
compelir aqueles que se rebelaram ou aqueles que estão dispersos a retornarem para a igreja. Agostinho começa agora a ser tão radical que ele diz que é Deus quem escolhe uns para ser salvos e esses outros que não foram eleitos já estão condenados. A visão de Agostinho acerca da mecânica da salvação, do uso da força, foi bem aceita pela Igreja e pelo Império Romano. Mas a soterologia que foi maculada por este pensamento, na verdade foi alvo de muitas críticas. Até outros grupos que já estavam se opondo a Pelágio e às suas heresias, passaram também a criticar a doutrina pregada por Agostinho.